Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas. Vamos falar um pouquinho sobre função exponencial? Quis gravar esse vídeo e vou gravar mais um outro falando de função exponencial. Ela é uma função extremamente importante. A gente apresenta para os alunos normalmente no ensino médio, naquele conjunto de funções elementares, funções básicas que a gente apresenta para os alunos. E tem uma certa resistência dos alunos, é um pouco mais difícil, eu vou comentar por quê. Isso é uma função super importante, que já no canal, quando eu já falei da aplicação de logaritmos, que eu falei de escala Richter, aparece a função exponencial. Gravei um vídeo sobre a matemática do método do carbono 14, aparece função exponencial. Então, ela é uma função muito presente na vida real da ciência e da tecnologia. Basicamente, a função exponencial é uma função que vem de R em R, dada pela fórmula a elevado a x, onde o a, que é uma base, tem que ser positivo e diferente de 1. Chama exponencial porque a variável independente, o x, está num expoente. Então, a função chama exponencial. Primeira coisa que a gente comenta com os alunos, por que a gente pega a base positiva e diferente de 1? Bom, se a base for 1, 1 elevado a x dá 1 para qualquer valor de x. Então, essa função vira função constante igual a 1, que a gente estuda lá naquela gaveta, está lá junto com as funções polinomiais. Quando nós estudamos as funções polinomiais do primeiro grau, que elas são dadas pelas fórmulas ax mais b, se o a é zero, o coeficiente angular é zero, vira uma reta horizontal. Alguns autores dizem que isso é uma função de grau zero, mas isso não é o ponto. E a função constante é estudada lá. Então, nós não queremos a função constante aqui. E por que base positiva? Porque se a base for negativa, a gente cai numa situação muito chata em termos de existência da imagem. Observa só, pensa que a base é menos 4. Então, menos 4 elevado a x. Bom, se eu colocar x igual a 2, isso dá 16. Nenhum problema, menos 4 ao quadrado é 16. Mas se eu colocar x igual a meio, isso dá raiz quadrada de menos 4, que não é número real, é um número complexo. E aí fugiria totalmente do escopo das funções de R em R, das funções básicas que nós estudamos no ensino médio. Então, para ter garantia de que a imagem existe, nós trabalhamos com base maior do que 0 e diferente de 1. Uma coisa para se perceber, os livros didáticos de ensino médio, as apostilas, as aulas, a gente fala de muito poucos exemplos. Quase todo livro trata da função 2 elevado a x, 3 elevado a x, meio elevado a x e quase mais nenhuma outra. A que é mais usada no contexto de ciência e tecnologia é o e elevado a x. O e, aquele número que também fiz vídeo sobre ele, 2,718. Mas ela não aparece muito. Aparecem essas, e quase só essas. E aqui tem uma das razões que esse tema, os alunos ficam pouco confortáveis e que a gente explora muito superficialmente no ensino médio. É que essa conta é complicada. Precisa olhar com cuidado para perceber. Se eu escrever x ao quadrado, uma função polinomial do segundo grau, e se eu escrever 2 elevado a x, parece muito parecido, né? Tem um x, tem um 2, tem potência, só que x ao quadrado é muito fácil de manusear. 2 elevado a x é muito complicado. Por isso que a gente vê pouquíssimos exemplos. Não só a gente vê poucos exemplos, como quando a gente olha para um livro didático, esse x assume pouquíssimos valores. O livro põe lá 2 elevado a 1, põe aqui no lugar do x, menos 1, 0, 1, 2, 3 e acabou. Mesma coisa nos outros. Meia dúzia de valores simples e vai em frente.
Olha que coisa engraçada. O x ao quadrado, que está numa função polinomial do segundo grau, é uma parábola, os alunos no ensino médio fazem dezenas de exercícios e atividades usando parábolas. Parábolas com fórmulas completas, né? O ax2 mais bx mais c, com diferentes números. E eles manipulam super bem. Já o 2 elevado a x é mais complicado. Você quer ver uma coisa interessante de mostrar para os alunos da gente, né, da gente pensar sobre? Pega um x, eu vou usar uma palavra que não é precisa em matemática, não tem rigor, pega um x estranho, difícil, um x esquisito. Um x que não seja um número inteiro bonitinho. Um x que não seja 1, 2, 3, 4. Vamos pensar que o x é π. O que é π ao quadrado? Bom, π é um número irracional, uma dízima infinita, não periódica, etc, etc. Bom, dependendo do problema que você está resolvendo, você pode usar o π com mais ou menos casas decimais. Muitas aplicações a gente faz com 3,14. Algumas aplicações mais grosseiras as pessoas usam 3,1 ou até 3. GPS usa um montão de casas, porque é uma coisa que tem que ser muito precisa. Mas, decidido com quantas casas você vai trabalhar, sei lá, vamos trabalhar com 3,14. Se eu colocar aqui, no lugar do x, uma aproximação de π, 3,14 ao quadrado. E essa é uma conta super simples, 3,14 vezes 3,14. Multiplica, escreve lá, dá para fazer com papel e lápis. Super fácil de fazer. Se eu colocar aqui 2 elevado a 3,14, já é bem mais chato. Porque potência exponencial, a gente consegue fazer quando bota aqui no lugar do x, 2, 3, 4, que daí é 2 à quarta, 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Quando eu coloco 2 elevado a 3,14, já surge uma dúvida na cabeça dos alunos. Mas o que é isso? Porque o aluno pensa intuitivamente que a potenciação, você repete uma multiplicação. Mas como assim 2 elevado a 3,14? Eu até fiz um vídeo para falar disso, que na verdade isso aqui é o seguinte, é 2 elevado a 314 dividido por 100, que é o 3,14, e conceitualmente isso é a raiz índice 100 de 2 elevado a 314. Dá para simplificar, né? Eu poderia ter trabalhado aqui com 157 sobre 50, etc. Mas conceitualmente é isso. E isso é muito mais difícil de manusear. Mesmo com um valor aproximado do π, eu não consigo fazer essa conta com a mesma facilidade com que eu faço ao quadrado. Todos esses comentários para explicar por que esse tema lhe fica um pouco incômodo para os alunos e os professores passam meio rapidamente por ele. Bom, o que é mais ou menos o que se fala para os alunos do ensino médio? Bom, o A maior que 0 e diferente de 1. Isso leva para dois grandes grupos. O A maior que 1 e o A entre 0 e 1. Observe que essa função, quando x é 0, eu tenho A elevado a 0, isso dá 1, qualquer que seja o valor de A. Então, independentemente do valor de A elevado a 0 dá 1. Significa que toda função exponencial que eu pensar vai cortar o eixo dos y no ponto de ordenada y igual a 1. Se o A é maior do que 1, os livros trazem um esboço assim. E nós contamos para os alunos que a função é crescente. Então essa é uma informação que aparece nos livros didáticos. Se A é maior do que 1, A elevado a x é crescente. Dá para dar uma justificativa intuitiva. Calcular A elevado a x para um x esquisito, como eu mostrei agora com o π, é mais chatinho. Mas se o A é maior do que 1, e eu comparo A ao quadrado com A à terceira, eu calculo A no 2 e calculo A no 3. Como A é maior do que 1,
Isso aqui é o A ao quadrado multiplicado por A, que é maior do que 1, então aumenta o valor do resultado. Então, quando A é maior do que 1 e eu aumento o valor da incógnita, da variável independente, é natural esperar que a função cresça. E acontece o fenômeno oposto quando A é menor que 1. O A é sempre maior do que 0, menor do que 1, ela é decrescente. Então, isso não é fácil de mostrar com todo rigor no contexto do ensino médio, mas a gente consegue dar uma ideia intuitiva para os alunos. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, quando falo disso nas salas de ensino médio, é destacar alguns fatos aqui que, mesmo que o aluno não tenha ainda ferramentas profundas para analisar, é importante para ter uma imagem gráfica boa. Primeiro, o A elevado a x é sempre maior do que 0. Quando a base o A é maior do que 0 é diferente de 1. Se eu tivesse bases negativas, aí eu teria aqui uma base menos 2 elevado a 3 dá menos 8. E aí seria negativo. Mas quando a base é ela própria positiva e diferente de 1, a função exponencial é sempre positiva. Isso leva a alguns exercícios bem simples, uns exemplos bem simples, que eu gosto de discutir com os alunos e eu gosto que eles fixem bem isso. Algumas equações que a gente pode propor para os alunos e que eu gosto de discutir tendo em vista o gráfico das funções. Então, exemplos. Uma equação, 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a x igual a 10. Outra equação, 2 elevado a x igual a 1. Bom, vamos pôr 2 elevado a x igual a 2. 2 elevado a x igual a 1. 2 elevado a x igual a 0. 2 elevado a x igual a menos 4. Depois eu vou colocar mais uma. Imagina que isso são equações. 2 elevado a x igual a 16, eu escrevo 2 elevado a x igual a 2 elevado a quarta e x igual a 4. Então eu resolvi a equação. X igual a 4. Simples. 2 elevado a x igual a 10. Eu consigo escrever a resposta, mas aí entra naquele campo. São contas mais complicadas de fazer e aí o aluno se sente muito desconfortável. E é engraçado, a gente, nós professores, eu também me sinto desconfortável quando estou dando aula disso, porque eu percebo que os alunos estão me olhando com aquela carinha de que não estão acompanhando, não estão se apropriando de verdade. Sabe qual que é a resposta para 2 elevado a x igual a 10? Não é número inteiro, Se aqui é 3, dá 8. Se aqui é 4, dá 16. Esse número não é inteiro. X é o logaritmo de 10 na base 2, que é um número chatinho da gente calcular. Só calcula com calculadora, computadores. 2 elevado a x igual a 2 é básico. X é 1. Porque isso aqui, 2 é 2 elevado a 1. 2 elevado a x igual a 1. O aluno nos segue bem. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0. Porque toda potência de expoente 0 dá 1. Então, 2 elevado a x igual a 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0. Então, x é 0. E 2 elevado a x igual a 0, não existe x. O a elevado a x nunca é 0.
ele é sempre maior que zero. Então não existe x. Se nós pensarmos nisso como uma equação, o conjunto de solução é vazio. E aqui também, negativo, nunca 2 elevado a x será negativo. Não existe esse x, conjunto de solução igual a vazio. E aí, se a gente faz esses exemplos para começar o estudo com os alunos, eles rapidamente vão falar, mas e os negativos? Não tem, e os negativos? Então, eu não coloquei nenhum exemplo aqui em que o x deu negativo. Mas observe que se eu colocar algo assim, 2 elevado a x igual a 1 sobre 8, aí como isso aqui é 1 sobre 2 elevado à terceira, e isso aqui é 2 elevado a menos 3, e não tem nada que impeça o x de ser negativo, o x pode ser negativo, é a base que não pode. Então a solução da equação 2 elevado a x igual a 1 sobre 8 é x igual a menos 3. Quer dizer que quando aparece na função exponencial o x negativo, vai dar 1 sobre. No caso da base maior do que 1, né? Estou fazendo todos esses exemplos com o 2. Com a base menor que 1, funciona ao contrário, certo? Isso é uma coisa que é importante os alunos perceberem. E eu gosto que eles percebam pensando na imagem gráfica, né? Pensando no gráfico da função. Que aí você vê que se o x for, se o 2 elevado a x estiver igualado ou a zero ou a negativo, não tem gráfico de função passando por aqui. A função exponencial é sempre positiva. Outra coisa que eu gosto que os alunos pensem é que, embora sem falar limite não é um assunto explorado no ensino médio, mas dá para que eles pensem graficamente e se convençam do seguinte: limite para x tendendo a infinito de a elevado a x é igual a mais infinito se o a é maior do que 1. Se o a vai para infinito, se o x vai para infinito, o a cresce quando o a é maior do que 1. Mas, se o a é menor que 1, maior que 0, menor do que 1, esse limite é 0. Quer dizer, a função exponencial, quando o x a base é menor do que 1 e o x cresce, a função exponencial vai decrescer e vai tender a 0. Nunca vale 0. Se eu pegar a equação 2 elevado a x igual a 0 ou a equação meio elevado a x igual a 0, não tem resposta. Não tem solução, solução é vazio. Mas o limite é 0, quer dizer, no a menor que 1, ela vai decrescer e vai se aproximar de 0, e o limite é 0. E quando o x tende a menos infinito, daí esse limite é x tendendo a menos infinito. Se a função é menor do que 1, o base menor do que 1 é mais infinito, e 0 se a base é maior do que 1. Se o a é maior do que 1, quando o x vai para negativo infinito, a exponencial se aproxima de 0, sem nunca ser 0. E é mais infinito se a é maior que 0, menor que 1. Isso aqui também é uma coisa que dá para pensar numericamente, né? Pega a base menor do que 1 meio, eleva a um número negativo grandão, menos 100. Então, base menor que 1, expoente grande, indo para negativo, para menos infinito. Isso aqui é 1 sobre meio elevado a 100. Porque o expoente negativo é 1 sobre. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 100. E isso é 2 elevado a 100, que é um número enorme. Então, quando esse x fica muito negativo, a função exponencial fica muito grandona. Bom, isso que eu acabei de falar para vocês é o básico de função exponencial e é mais ou menos o que a gente consegue falar numa primeira abordagem com os nossos alunos de ensino médio.
esse vídeo nós vamos ficar por aqui. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre o crescimento da função exponencial, específico sobre o aspecto do crescimento dela. Legal?